da pessoa e não tem problema nisso, mas às vezes fica, pô, 6, 7, 8 meses sem aportar. Pô, aí, na minha opinião, é mais um desserviço para sua carteira do que um serviço, entendeu? Ô Bruno, e você acredita que pode vir uma crise de 1929? O Faca, você conhece o Facur? Lá vem a mãe de Ná. Não, Conheço. o Facur e o Faca, né, que o pessoal chama de Faca, e o Roxo vieram aqui no podcast e eles estão alertando que, pelos indicadores deles, pode haver uma crise igual de 1929. Caraca. Eles deram alguns insights aqui, né? Eles deram, pô, ouro quase na máxima, bolsa lá fora na máxima, dívida global está em patamar também histórico, né? Então eles estão bem pessimistas aí, não sabem quando assim, né? Vai vir crise, não deram uma data específica, mas qual que é a sua visão? E o Warren Buffett está se protegendo também, né? Você já viu, né, o vídeo? Assim, isso aí, uma crise igual 29, assim, é um risco que não tem como mitigar na sua carteira. É um risco de mercado que afeta todos os ativos e todo mundo. Então, assim, não tem muito o que a gente fazer pra tentar se proteger disso, pra ser bem sincero. A não ser, talvez, sei lá, não investir em nada, mas aí também não investir em nada, você não você vai ficar parado. Você vai ficar parado. A minha opinião é, caso aconteça essa crise e todo mundo sofra, como que eu sofro menos? Ou como que eu não saio do jogo? E sair do jogo é quebrar. Como que eu não quebro se vier uma crise dessa? Eu sempre tento me planejar dessa forma. Que é o que você falou. Eles mostraram os indicadores, mas eles não sabem quando vem e se vem. Estão falando que vem, mas quando? É daqui a 100 anos? Já não estamos mais aqui. É daqui a 5 anos? É daqui a 2 anos? Ninguém sabe. Então a minha opinião é, sempre, sempre, sempre você tem que fazer um portfólio que te proteja e que se tudo der errado, no pior cenário possível, você não saia do jogo. E sair do jogo aqui, o que eu tô dizendo é, você não quebre e perca todo o seu dinheiro. A história me provou, e aí aqui é lendo a história de outros investidores, que ao construir um portfólio defensivo no Brasil e ao construir um portfólio diversificado nos Estados Unidos, usando os ETFs para isso, você consegue passar por esses cenários, no pior que eles sejam, e depois você volta a voar. A história provou isso. Então é só você ver um pouco dos relatos do próprio Bar, você vê os relatos que o Décio Bazin fez, você vê os relatos que, quem mais? O Lírio Parisotto fez, e você vê lá fora também o que já passou. As performances dos ETFs, como que o mercado foi se comportando nesses momentos, até o que os grandes investidores fizeram. Então eu tento fazer isso. Por quê? Porque senão eu vou ficar maluco. Imagina ficar tentando prever quando é que a próxima crise vai acontecer. Sei lá quando vai acontecer. Tipo, se você quiser chutar aqui, nem eu sei quanto que eu vou chutar, entendeu? Então eu prefiro estar protegido para se isso acontecer, eu não vou perder o jogo, entendeu? Minha opinião, pelo menos. Não, e a visão deles, assim, é bem assim, tá bom, pode vir uma crise aí, todos os indicadores estão muito puxados, múltiplos, né, mas uma coisa que você falou é bem legal, comprar empresas de valor, empresas que já estão descontadas. Eu acredito que aqui é uma maneira de se proteger, mas uma coisa que ele falou bem interessante e colocou é pra fazer você ter muito caixa. O ensinamento básico do podcast foi tipo assim, tenha muito caixa. Pra vocês terem uma noção, o Warren Buffett, ele tem o caixa, se eu não me engano, é o terceiro ou quarto caixa de títulos americanos. É absurdo, gente, o caixa que ele tem. E isso daí é importante até pra gente, né? Pô, eu vou te dar um exemplo. Se você tem lá um dinheiro no banco, que se você sair do emprego, você se ferrar ali, acabar acontecendo algumas coisas na sua vida, que é normal, né? A vida de todo mundo acaba acontecendo. Você consegue se manter por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, praticamente você não quebra. Sim. Então você pode ter os seus investimentos na bolsa, pode ter ali investimentos mais arriscados, mas se você tiver um caixa para te segurar nesse momento, e é o momento que você mais vai comprar ativos baratos. Sim, né? Verdade, eu concordo. Porque você vai pegar e vai ter um caixa bom. Aí, essa foi uma... Desculpa, Não, pode falar. Não, essa foi uma pergunta que eu até... Ontem eu tava fazendo uma live no meu canal lá, pro pessoal que é membro, e aí um cara perguntou, ele falou assim... Ontem eu tava fazendo? Não, anteontem. Enfim. Ele falou, pô, eu devo fazer caixa agora ou eu devo comprar os ativos? Aí eu falei, minha opinião é o seguinte, quanto mais cedo você montar sua carteira, quanto mais você aportar no começo dela, melhor vai ser para você no futuro. Porque você vai ter mais tempo do seu dinheiro investido e você vai usar os juros compostos ao seu favor. E aí, claro, vai receber mais dividendos, você vai reinvestindo assim por diante, sua carteira vai crescer muito mais. Então, quando a pergunta do cara, né, eu faço caixa ou eu aporto?
Se você não puder fazer as duas coisas, e aí vai da sua realidade, se você acha que seu aporte é pequeno, você tem que escolher uma das coisas, eu sempre opto por aportar o quanto antes. Tendo margem de segurança, que significa o preço que eu estabeleci, máximo para eu comprar aquela empresa, versus a cotação que ela está no momento, se a cotação for menor do que esse preço, eu prefiro sempre ficar aportando, mês a mês, semana a semana. Eu só vou fazer caixa se você partir do princípio que você só consegue fazer uma coisa ou outra, se nenhuma das empresas que eu quero comprar tiverem margem de segurança. Aí eu vou aportar no caixa. Agora, se você tem a capacidade de fazer as duas coisas, tá olhando esse cenário falando, bom, tá tudo muito barato, mas pode ficar mais barato ainda, separe. Continue sempre comprando, mas faça um pouquinho de caixa. Particularmente é o que eu tenho feito agora, tá? Hoje fiz várias compras na minha carteira, mas também fiz um aportezinho no meu caixa. Por quê? Pode ser que continue caindo. Ou pode ser que caia muito mais em algum momento. E aí eu uso aquele dinheiro ali para complementar e fazer um aporte mais forte. Mas eu nunca deixo de aportar. Um erro muito grande que eu vejo das pessoas, pelo menos essa é a minha visão, e aí sempre cito o caso da Luíse, porque eu recebi um comentário e isso ficou marcado na minha cabeça para sempre. Falaram assim, Bruno, a Luíse Barsi não tá comprando o Banco do Brasil. Isso lá atrás, né? Ela falou que ela não tá comprando. Não, beleza, ela não tá comprando porque ela já tem uma posição relevante. Ela não precisa comprar mais nada se ela não quiser, porque a própria carteira dela já gera uma renda passiva suficiente. Falei, e você? Ela falou, eu tenho 100 ações e tô há 6 meses sem comprar. Porra, bicho. 6 meses sem comprar, você tendo 100 ações, olha quantas ações você deixou de comprar e olha quanto você deixou de crescer a carteira. E de você reinvestir os dividendos, você vê o negócio começar a crescer. Pro iniciante, eu acho que é muito ruim você não aportar. De novo, desde que tenha margem de segurança, eu acho que faz sentido você sempre aportar. O que vai mudar é a força do seu aporte. Por exemplo, hoje em dia a gente deve ter mais ou menos, de acordo com o meu preço de Banco do Brasil, uns 30 e pouco por cento de margem de segurança. O meu aporte hoje, ele é muito mais forte do que o aporte que eu tinha quando tinha 10% de margem. Sim, com certeza. Só que das duas formas eu aportei. Então eu tô colhendo as ações do Banco do Brasil há muito tempo, tô montando essa posição. Os dividendos estão ficando cada vez maiores. E eu tô comprando a diferentes níveis de preço, desde que eles sejam abaixo do preço teto. Então acho que isso é muito importante pro investidor. E eu acho que tem gente ainda que fica muito se espelhando em quem já tá feito, por gostar da pessoa, e não tem problema nisso. Mas às vezes fica, 6, 7, 8 meses sem aportar. Pô, aí, na minha opinião, é mais um desserviço pra sua carteira do que um serviço, entendeu? Então se você só pode fazer uma coisa, eu opto sempre por aportar se tem margem de segurança. Se você consegue fazer as duas, dá sim pra fazer um pouco de caixa nesse momento. Enfim, resumindo aqui minha opinião. E às vezes a pessoa fica vacilando ali, esperando. Fica esperando. Porque o melhor momento, né? O melhor momento é o agora. É agora. Desde que tenha margem de segurança. E outra coisa, né? Sempre comece devagarzinho, né, Bruno? Não precisa começar com os dois pés. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.